Olá, meus irmãos. Hoje eu vou gravar esse vídeo com relação a evidências que comprovam a veracidade, a verdade das datações de manuscritos antigos. Eu vou demonstrar fatos históricos, fatos científicos, fatos teológicos, porque eu irei demonstrar evidências bíblicas e irei também demonstrar evidências históricas e, como eu falei, arqueológicas. Então, quanto à verdade da Bíblia, eu irei demonstrar aqui por meio de alguns argumentos. Uma grande indagação que se tem hoje, e muita pessoa fala isso, fala sem ter fundamento para a sua fala, e não tendo, se não tem fundamento, também não vai ter uma razão, porque, como eu falei, a ciência tem demonstrado com a história, com a arqueologia, e a gente tem também os textos que são antigos, os textos da Bíblia, que os argumentos comprovam que ela, de fato, é um livro muito antigo. E as pessoas têm falado, uma grande falácia, porque não tem base no que eles falam, que o sistema político, os sistemas do mundo, ou então um povo, que seriam os judeus, ou um governo, podemos apontar para isso daqui, ou governos anteriores, teria criado os manuscritos, teria criado a Bíblia. Mas eu vou demonstrar aqui, como eu falei, me atendo ao que eu tinha falado, vou demonstrar que estão errados, que não foi um sistema político, não foi um sistema globalista, não foi um povo, não foi nenhum governo que montou os manuscritos bíblicos, que montou a Bíblia. Primeiro, vamos para cá. Essa frase aqui, escrito segundo a vontade de Deus, é a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita segundo a vontade de Deus. Quando ela é escrita segundo a vontade de Deus, então estamos em meio a um teocentrismo. Então, Deus está no centro de tudo. Tudo se volta para Deus. Então, Ele está no comando. Então, quando ele dá a gente a Bíblia dentro de um teocentrismo, é dentro da vontade dele. E dentro de uma volição, vou até colocar aqui, volição. Volição quer dizer vontade. Volição de Deus, vontade de Deus. E se a Bíblia nos é escrita dentro de um teocentrismo, dentro da vontade de Deus, ela também é teocrática. O que é teocracismo? É o poder sendo de Deus. Teo do grego, Deus, é o poder vindo de Deus. Então, o poder, o governo, a política
se concentra em cima de Deus. Então, Deus manda segundo a sua vontade e Deus manda segundo a política, governando. Isso é a Bíblia. Eu vou demonstrar para vocês que a Bíblia é isso. A Bíblia ela é teocêntrica, que é segundo a vontade de Deus, e é teocrática, que é segundo o poder, o governo de Deus. O contrário de teocêntrico, podemos dar o egocentrismo. O ego significa eu, em grego. É eu no centro, o ser humano no centro de tudo. Então, a volição, a vontade seria do ser humano. Vamos dizer que a Bíblia seria de vontade humana. Se a Bíblia fosse de vontade humana, então seria um povo ou pessoas que teriam montado a Bíblia. E eu vou demonstrar, por meio de argumento, que não foi isto, como eu tinha falado. E também, ao contrário de teocracismo, podemos ter oligárquico, aristocrático e democrático. O que é oligarquia? Oligárquico é um poder, é uma política em que o governo passa de pai para filho. Então, o pai governa, quando ele morre, o filho começa a governar. E o poder aristocrático é o poder dos ricos, em que apenas o rico governa. Esse é o poder aristocrático. E há o poder democrático, que não existe em lugar nenhum, que é que o povo governa. O povo não governa porcaria nenhuma em lugar nenhum. O povo nunca governou nada. Então vamos lá. Em 1200 antes de Cristo, estamos falando há 2.000, 3.200 anos atrás, esse sujeito chamado Moisés chegou para os judeus que eram cativos, eram escravos, estavam presos e eram escravos dos egípcios. E falou para os judeus que esse Deus, que em português pronunciamos Javé, queria libertar aquele povo da escravidão. Mas, para isso, eles iriam escrever, eles iriam adquirir esse livrinho, ó. Livro da Lei de Deus, que é o início da Bíblia, viu? É o início da Bíblia. Estamos indo para o início da Bíblia. E o povo não, queremos o livro. Pode trazer o livro que a gente quer ficar em paz, a gente quer sair dessa escravidão. Aí lá vem o livrozinho. Moisés escreve as leis de Deus. Em que nas leis estava que aquele povo iria passar por uma indagação. Se aquele povo que quisesse deixar de ser escravo,
eles teriam que entrar dentro de uma aliança. Onde que eu posso colocar aliança aqui? Vou colocar aqui em cima, aliança. O povo teria que entrar em uma aliança com Deus. O povo entrando em uma aliança com Deus, eles já tinham, teoricamente, iriam adquirir esse livro com a aliança. Iriam adquirir o livro, a liberdade, que era da escravidão, iriam ser livres, e iriam adquirir uma terra que era Canaã. Boas promessas. E aquele povo, em meio a uma aliança com Deus, seria o único povo na terra em que teria esse Deus. Porque todos os outros povos no mundo todo serviam a outros deuses, e esse Deus não era conhecido, tanto é que Moisés perguntou o nome dele. E ele se deu a conhecer a Moisés. E esse Deus estava... ele queria realmente aquele povo, queria realmente tirar aquele povo da escravidão e queria realmente ter um povo para ele. Porque ele não tinha nenhum povo na época. E no meio desse livro, no meio desta aliança, tinha os poréns. Que como o Deus verdadeiro estava resgatando aquele povo, estava trazendo uma aliança com o povo, estava tendo o único povo na terra que era de posse dele, esse povo, que eram os judeus, teriam que seguir esse livro segundo todos os mandamentos que tinha no livro. Se eles saíssem dos mandamentos, eles deixavam a aliança. E tinha que ser coletivo. A questão que era coletivo as coisas. Não dependia de um fazer, segundo o que estava no livro. Todos tinham que fazer. Todos os judeus tinham que fazer. E os judeus aceitaram. Aceitaram o que Deus estava cobrando. E lá no livro de Moisés, tinha que, se eles cumprissem segundo o que estava no livro, esse povo teria paz, prosperidade, e teria um Deus, o Deus verdadeiro. Mas se eles não cumprissem o que estava no livro, esse Deus verdadeiro iria deixar eles, iria se afastar deles, tiraria a paz deles. Por que ele faria isso, tirar a paz? Porque ele deu a paz, ele tirou eles da escravidão, deu uma aliança. Então ele tiraria a paz e destruiria de novo o povo, acabaria de novo com o povo, porque ele levantou o povo, ele queria iniciar na humanidade. Esse Deus inicia na humanidade por volta desta época. Porque a humanidade anterior a isso era uma humanidade servidora de deuses que não existe, servidora de Satanás. Então eles tinham que fazer segundo o que estava no livro. E aí, o povo aceitou. E aí o povo... Não, para vocês entenderem... Para vocês entenderem melhor e para ficar
melhor ainda a minha explicação, eu vou por cronologia, ordem cronológica. Então, nesta época, como eu já expliquei a questão de Moisés e escrever o livro, deixar esse livro, Moisés deixou esse livro por volta deste ano. E em descrições lá do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, esse livro com esse nome, eles não tinham nome próprio e às vezes chamava de outros nomes, como livro da lei, livro de Moisés, vou colocar aqui livro da lei. E também livro da lei de Moisés. Também é chamado não só no Pentateuco, é chamado assim, como a gente vê em livros históricos relacionando o que Moisés deixou para trás, o que Moisés deixou de escrito para o povo judeu. No ano de 970 a.C., passando um bom tempo, de 1200, depois que Moisés morreu e passando um bom tempo, o rei Davi, ele usou o livro de Moisés, usou esse livro. Isso está descrito em 1 Crônicas 22, versículo 13. Então Davi, segundo a Bíblia, usou esse livro. E por volta de 970 a.C., foi escrito também o livro da história de Semaías. Então já começa a aparecer outros livros. Também foi escrito Profecias de Aías, mais outro livro. Então já por volta de 970 já teríamos 3 livros. O livro de Moisés, o livro da lei, né? E mais esses 2 que eu acabei de falar. Quando foi no ano de 866, o rei Josafá, que o reino já tinha sido dividido, reino de Israel, havia na época o reino de Israel e o reino de Judá. O reino tinha sido dividido por conflito interno. Então havia um rei, nesta época havia um rei lá em Israel e havia outro em Judá. Para vocês entenderem melhor, o reino de Israel é o reino do norte. E para o sul, que era o reino do sul, o reino de Judá. E o rei Josafá, que era do reino de Judá, era o rei de Judá, porque o reino de Israel era Samaria, ficava em Samaria, na região de Samaria. E o reino de Judá ficava na região de Judá. Então, no ano de 866 a.C., Josafá enviou príncipes, levitas e sacerdotes por todo o reino de Judá para ensinar esse livro, o livro da lei, o livro de Moisés. Vocês podem conferir isso daí em 2 Crônicas 17, do versículo 7 ao versículo 9. Então, vocês observam que a Bíblia nos passa esse conhecimento.
que neste ano bem posterior a Moisés, o povo judeu estava usando um livro da lei, que era um código moral. Código ético e moral. Mas há quem fala que não, os judeus não tinham esse livro. Que Moisés não deixou livro nenhum. Que os judeus não tinham lei. Isso aqui era lei. Era um conjunto de leis para os judeus. Que é isso aqui, ó. Que é esse livro. Então, tem quem fale que não, os judeus não tinham lei. Que essas coisas da Bíblia foi Constantino quem criou, foi a Igreja Católica quem criou. Aqui, ó. Constantino nasceu aqui, a Igreja Católica veio vir lá para... Deixa eu ver aqui. No ano de 311, depois de Cristo, teve o edito de tolerância de Galério, que é quando começam a aceitar o cristianismo. Vamos dizer que a Igreja Católica começasse por aqui, por volta do ano 311, vai. 311 depois de Cristo. Nasce a Igreja Católica. Aí há quem fale que não, que os judeus não tinham nada da Bíblia, que foi a Igreja Católica que fez toda a Bíblia, ou foi Constantino. Mas olha a data que eu estou falando. No ano de 866 a.C. Estamos falando de mais de 1000 anos atrás do que era a Igreja Católica quando surgiu ou quando Constantino nasceu. E a gente vê os judeus usando, nesse ano de 866 a.C., um código ético e moral. E no ano de 1800 a.C., os babilônios já tinham uma lei, já tinham um código ético moral. Então a Mesopotâmia, lá pelo ano 1800, tinha lei. A lei foi criada ali na Babilônia. Foi pelo rei Hammurabi. E a prática, o costume, passou para os outros povos. De 1800 para 1200, Moisés veio e trouxe também a dos judeus. Moisés também deu a lei dos judeus. Moisés foi o legislador dos judeus. Ok? E então, se em 1800 a Babilônia tinha, por que não em 1200 os judeus não tinham? Então, os judeus adquiriram uma legislação, um código moral por volta de 1200, por Moisés.
Em 722 a.C., o Reino do Norte o Reino de Israel foi destruído. Vou passar um risco aqui. Quem destruiu eles? Os assírios. Por quê? Vocês lembram que eu tinha falado que se não cumprisse o que estava nesse livro de Moisés, Deus iria destruir? Pois é. Esse reinozinho aqui já estava errando desde Salomão. Começou a errar por Salomão, onde Salomão estava servindo a outros deuses. E depois a gente vê também Jeroboão I, que fez estátuas de bezerro, de vaca, para eles adorar a vaca e adorar outros deuses. E também Acabe também destruiu muito ali Samaria com práticas abomináveis, servindo a outros deuses e esquecendo o Deus deles. Então, o primeiro a cair foi esse. Então a gente vê que o povo do reino de Israel não escreveram a Bíblia. Não foi o povo. Também não foi os ricos do reino de Israel que escreveu a Bíblia. E nem os reis que escreveu a Bíblia do reino de Israel. Que escreveu ali esse livro de Moisés e escreveu outros livros posteriores. E não foi uma pessoa desse reino de Israel que escreveu a Bíblia. Por quê? Porque o reino, porque o povo caiu, teocentrismo, e o governo caiu, teocrático. Por quê? As vontades desse povo pertenciam a Deus. E o poder desse povo pertencia a Deus. E Deus, esquecendo dele, vai embora a vontade, vai embora o poder, o governo. Então, caíram. Foram o primeiro a cair. No ano de 715 a.C., o rei Ezequias, do reino que sobrou, o reino de Judá, foi necessário fazer reformas. Porque esse povo de Judá também estava fazendo segundo o povo de Israel. O povo de Judá estava servindo a outros deuses. Aquela boa prática do ano de 866, sacerdotes, príncipes ensinando o povo esse bom livro, que trazia paz para esse povo, trazia prosperidade para esse povo, não tinha mais. Eles não tinham mais o costume, os judeus. E o rei Ezequias teve que trazer de novo esses costumes. O rei Ezequias destruiu muitas estátuas, muitos ídolos. Fez uma grande reforma. Fez isso para eles não cair, porque temia, porque essa lei não vinha deles. O que Deus tinha prometido iria se cumprir se eles não se voltassem para Deus. A destruição seria certa desse povo. No ano 686,
antes de Cristo, o filho do rei Ezequias, quando no poder, fez tudo ao contrário de seu pai. Voltou o povo a errar novamente, tanto o rei como o povo a servir outros deuses. O reino de Judá se volta de novo para o mal. E só um acréscimozinho. Vocês sabem, todo mundo sabe, que quando povos se voltam para o mal, Deus destrói. Isso aconteceu no dilúvio. O dilúvio aconteceu porque o mundo estava pervertido. O mundo só praticava o mal. E aí veio o dilúvio. Deus deu uma chance com Noé. Noé repovoou a terra. E tempos depois vem a destruição de Sodoma e Gomorra, porque estas duas cidades também só faziam o que era mal. E aí Deus destruiu. E tem a questão desse reino de Israel, que foi destruída. E mais para frente eu vou falar mais sobre destruições também. Voltando ao assunto, Manasés, filho de Ezequias. Ele voltou o povo, ele e o povo se voltaram para outros deuses, fazendo tudo o contrário desse livro. E esse rei também sacrificou seu filho a um deus chamado Moloque. Ano 622 a.C. Vocês veem, observa que eu estou andando. Estou andando para chegar por aqui. Em 622 a.C., o rei Josias, rei de Judá, manda fazer reparos no templo. E o sumo sacerdote Ilquias, quando estavam ali fazendo esses reparos, acha o livro da lei. Esse livro, lá no templo. Vocês observam que até então, até no ano desse ano, passou algumas coisas que eles ficaram usando o livro, depois esqueceram o livro e só vieram reachar o livro no ano de 622 a.C. Estamos falando depois de Moisés. Então esse livro de Moisés existiu há 600 anos. Há quase 600 anos já tinha passado de Moisés, eles ainda tinham esse livro guardado. O povo guardava a sua lei. Então esse sumo sacerdote achou. E aí apresentou ao rei. E o rei vendo o conteúdo do livro, na hora ele voltou o que eles estavam fazendo, que era fazendo tudo errado, servindo a outros deuses. E o rei saiu destruindo todo o ídolo, tudo de ruim que havia ali em Judá. Foi uma grande reforma que esse rei Josias fez no ano de 622 a.C. Mas passando isso daí, não demorou muito. No livro profético de Ezequiel, no capítulo 8, no capítulo 14 e no capítulo 20, vocês vão ver o que esse povo de Judá estava fazendo por volta desta época. Estavam servindo de novo
Josias reformou, mas depois da morte de Josias voltaram a fazer o que era errado. E estavam servindo de novo a outros deuses, fazendo coisas ocultas a outros deuses. E neste exato ano, no ano de 586 a.C., o reino caiu. Depois de anos de pecando, o povo errando e se voltando a Deus, depois errando novamente, Deus desistiu e derrubou o reino de Judá, neste ano 586 a.C. Os babilônios, Nabucodonosor, foi quem conquistou a região e levou todo o povo cativo de novo, o povo vira escravo. Acabou. Então aí eles começam a sofrer, povo preso, escravo dos babilônios, tiraram eles lá de Canaã, levou todos lá para a Babilônia. Era como tivesse acabado tudo que eles tinham conquistado com Deus. Mas no ano 538 a.C., o rei Ciro o Grande faz um decreto para esse povo voltar para Canaã. E eles voltaram para Judá e reconstruíram tudo, reconstruíram o templo, reconstruíram as muralhas, começaram aos poucos a reconstruir seus costumes e ainda preservavam esse livro. Tanto é que por volta do ano 400 a.C., antes de eu se voltar para isto, vamos voltar para esta questão aqui. Como o povo caiu, segundo a vontade de Deus, segundo o poder de Deus, o governo de Deus, então a gente vê que também o reino de Judá, não foi uma pessoa que escreveu esse livro, que escreveu livros da Bíblia. Não foi o poder dos reis que escreveu esses livros. Não foi os ricos e não foi o povo. Por quê? Porque esse livro se volta contra eles. Se esse livro e toda a Bíblia fosse egocêntrico, fosse uma pessoa segundo a vontade nossa, primeiro, quando a gente errasse, o dever de Deus seria perdoar de imediato. Ninguém iria para o inferno. Todo mundo seria maravilhoso. As coisas seriam maravilhosas. Porque é segundo a nossa vontade, o que a gente quer. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ficar afastado de Deus. Ninguém quer ficar fora da aliança. Ninguém quer ficar fora de um coletivo. E quanto aos pecados descritos nesse livro, todo mundo quer usufruir da luxúria. Todo mundo quer usufruir dos prazeres carnais, dos prazeres daqui da terra. Mas esse livro proíbe. Então, não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E essa vontade de Deus a gente não entende, a gente não quer fazer segundo a vontade de Deus. A nossa carne não quer. Mas quando a gente faz segundo a nossa vontade, segundo a carne, o Espírito sente, o nosso espírito, a nossa alma sente. E é por isso, numa grande graça de Deus, numa grande bondade de Deus, é que Ele nos passa a lei, que é através da lei que a gente conhece o pecado.
Isso foi uma grande bondade de Deus para com a gente, porque a gente conhecendo o pecado, a gente não fere a nossa alma. E todos nós sabemos que quando ferimos a nossa alma, quando ferimos a nossa consciência, trazemos males para a gente e também trazemos a morte. Como as Escrituras nos falam aqui. O pecado traz a morte. Então é segundo a volição de Deus a Bíblia. E se a Bíblia fosse escrita segundo a vontade de reis, esses reis não eram para cair. E eles caíam. Era uma briga entre eles. Eles se matavam pelo poder. Sempre foi assim. E o reino deles, não era para cair segundo uma palavra. O reino era para ser próspero e em paz segundo a vontade do rei. Mas as coisas não eram segundo a vontade do rei. Tanto é que, como eu vinha falando aqui, os reis vinham com um costume, uma tradição, e quando percebia que estava errado, eles temiam a esse Deus e voltavam atrás e se deixava cair perante esse Deus, se rendia, a palavra é essa, se rendia a esse Deus, um rei se rendia a esse Deus e fazia segundo a vontade dele que estava descrito. Alguns reis fizeram isso. Como eu falei, o rei Ezequias, o rei Josias, eles fizeram isso. Eles fizeram reformas, foram reis que fizeram reformas, como também o rei Josafá, que fez reforma. O rei Josafá, ele, por exemplo, além dele ter usado esse livro de Moisés para ensinar o povo, ele também destruiu muitos ídolos, muitos deuses falsos que vinham desde Salomão. Salomão deixou muita abominação para esse povo. Então a gente vê que não é segundo a vontade do rei, a Bíblia, e também não é segundo a vontade dos ricos, porque os ricos do reino de Israel, os ricos do reino de Judá, os ricos judeus, hebreus, caíram todos, perderam as suas riquezas, todas as suas posses e se tornaram escravos, segundo uma palavra. E o povo também caiu, todo mundo caiu. Então, é como que esta palavra tivesse dado um golpe de Estado. Deu um golpe de Estado. Deu 2 golpes de Estado e de governo. Golpeou o povo e o governo. Então ele deu um golpe de governo e um golpe de Estado. Não vou escrever não. E então, como vocês veem, a Bíblia é isto, segundo a vontade de Deus e segundo o poder, o governo de Deus. No ano 400 a.C., foi escrito, por volta deste ano, né? Foi escrito o livro de Crônicas, que é primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Quando foi escrito esse livro, lá no livro de Crônicas fala que já tinha livros de crônicas. Então, por que o escriba escreveu livros de crônicas se já tinha? Porque tinha o livro de crônicas de Samuel, tinha de Natã e tinha de Gade. Tinha 3 livros de crônicas. Mas um escriba resolveu escrever o livro de crônicas. E esses 3 livros de crônicas de Samuel, de Natã e de Gade sumiram, não existe hoje. Só ficou esse livro de crônicas que a gente tem hoje. Por quê? E também livros que eu já tinha falado, como por exemplo, nesta época a gente percebe
que no livro de Crônicas nos passa que nesta época, por volta do ano 400 a.C., tinha também esse livro da lei de Moisés, aí tinha o livro da história de Natã, tinha profecias de Aías, tinha o livro da lei de Moisés, visões de Ido, também era outro livro, livro da história de Semaías, como eu tinha falado de Semaías, de Aías também eu falei, lá, que foi lá pelo ano 1000 a.C. que foi escritos esses livros. E foi conservado junto com esse livro. Então, de 1000 até o ano 400, coisa de 600 anos passados de história desse povo, eles conservaram os livros que tinham. E tinha Visões de Ido, o livro da história de Semaías e História dos Reis de Judá e Israel. E esses livros, como eu citei, só ficou o livro de Crônica. Só o livro de Crônica e também esse livro de Moisés também não ficou. O que eles tinham no livro de Moisés, fizeram compilação. Pegaram o livro de Moisés, pegaram esses livros, por volta desta época. Por volta desta época que se formou o Velho Testamento, irmãos. O Velho Testamento se formou por volta desta época. Eu não tenho dúvida disso. O Pentateuco foi escrito nessa época, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não foi Moisés que escreveu esses 5 primeiros livros. Por quê? Deuteronômio, por exemplo, tem descrevendo sobre a morte de Moisés. Como que Moisés vai escrever a sua própria morte? Quando morreu, onde foi enterrado. Então, alguém, escribas, posterior a Moisés, escreveram, eu acredito que foi por volta do ano 400 a.C., que escreveram o Pentateuco. E para escrever o Pentateuco, escribas usaram vários livros da época e saíram fazendo compilação. Pegavam um pouco de um livro, um pouco de outro, e assim formou o Pentateuco. E o livro de Crônicas também usou de fontes da época. Pegou manuscritos da época, que eram fontes, e descreveu. Porque ele precisava de fontes para ele falar lá de Davi, porque ele foi escrito por volta do ano 400. Por que ele foi escrito por volta do ano 400, Diego? Porque ele vai falar de Zorobabel. Ele vai de Davi a Zorobabel, por falar de governo, que é coisa de 600 anos. Não 600, mas coisa de 500, coisa de 400, 500 anos depois de história, né? Então ele precisa de fontes. E ele falou de Zorobabel e também falou de outras gerações após Zorobabel. E sendo assim, vai se voltar este livro de Crônicas no ano de 400 antes de Cristo. Então, chega no ano 400 antes de Cristo com bastante obras literárias o povo judeu. E eu acredito que, por exemplo, esses livros de origem de Moisés, esse livro de Moisés, e como esse livro Visões de Ido, e esses outros que eu citei, se perderam como, escribas, os livros dependiam de escribas. E os escribas de época, eles tinham muitos manuscritos para copiar. E copiar em hebraico, que são letras desenhadas, que demora muito. Então eles tinham esse grande trabalho. Então eu acredito que os escribas passaram a copiar aqueles livros mais lidos de época
e aqueles livros mais conhecidos de época. E assim, os livros que eram menos lidos, que eram menos conhecidos, ficaram esquecidos em alguns lugares e assim foram se perdendo. E assim foi se perdendo manuscritos descritos no livro de Crônicas e outros manuscritos descritos na Bíblia, porque a Bíblia descreve muitos manuscritos que a gente não tem hoje. Passando isso daí no ano de 250 a.C. 250 a.C. Por volta deste ano, é a datação dos manuscritos do Mar Morto. Acharam manuscritos do Mar Morto. Não faz muito tempo que acharam esses manuscritos. E fizeram datação por carbono. A ciência lá fez os seus meios de datação. E dataram por volta deste ano, no século III. Os manuscritos achados, então, existiram por volta deste ano. Existiu antes da Igreja Católica existir, existiu antes de Constantino existir. Então, a ciência, a história está comprovando que realmente tudo isso que eu falei, realmente tudo que a Bíblia nos passa, toda essa história que a Bíblia nos passa, que existiu esses livros, realmente é verdade. E também acreditam que por volta deste ano, 250 a.C., veio a Septuaginta, que é uma versão bíblica. E Jesus usou essas escrituras que tinha. Os apóstolos usou as escrituras que tinha. Jesus foi antes de Constantino, o apóstolo foi antes da Igreja Católica. No ano 70, os judeus caíram. Roma, com Vespasiano César, seu filho Tito, destruiu Judá, destruiu Israel. Esse povo caiu de vez. Não aceitaram o grande legislador. Quem é o grande legislador? Quem trouxe tudo? Quem trouxe o código ético e moral do povo judeu? Quem trouxe o livro da lei? Jesus Cristo. Esse é o grande legislador. Esse Deus que tinha, esse Deus, esse aqui é o mesmo esse, certo? O Deus que tinha tirado eles lá do Egito, que tinha feito aliança com eles, a Deus a aliança. A aliança agora é a nova aliança. Existe uma nova aliança. Esse Deus que tinha tirado esse povo judeu, ele veio à terra como um homem, como carne. E ele era dono da lei, porque ele é o legislador, a lei veio dele. A vontade, isso daqui, teocentrismo e teocracismo. Ele é rei, teocrático, ele é governo, e tudo é segundo a vontade dele. As coisas é segundo o que ele quer. E ele quis vir à terra, ele quis tirar aquele povo naquela época, quis dar a lei para aquele povo, quis vir à terra. E esse povo não aceitou, e aí veio mesmo a grande queda deles. 70 depois de Cristo.
E esse legislador, eles tinham um legislador que era Moisés, ó. Ele anulou Moisés, agora é eu, Jesus Cristo, ele falando. Sou legislador agora. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, legislador. A lei agora é segundo a dele. Ele também anulou esse livro aqui, ó. Porque ele queria complementar. Como ele é legislador, ele quer fazer mudanças. Qual é a grande mudança desse legislador, desse rei? Que a abolição é dele, que a vontade da terra é dele. É de uma nova aliança. E essa aliança não é mais só com o povo, é com o mundo inteiro. Então a aliança passa para o mundo inteiro. Não é mais só os judeus. E tem um porém. Essa aliança não é mais coletiva. Elimina a coletividade do povo judeu para servir a Deus. Tem que ser todo o coletivo judeu. Agora não é mais coletivo, é pessoal. Cada um do mundo decide se quer ficar com a legislação desse rei teocrático e desse teocentrismo de Jesus Cristo, dessa vontade segundo Jesus Cristo, fazer segundo o que ele quer. Então é isso que ele trouxe. Nova aliança, nova legislação. Essa nova legislação também tem livros, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento vai se voltar. Temos lá uma nova legislação no Novo Testamento. Novos preceitos, novos mandamentos, vindo deste Deus. Então vocês vê que o judeu já era. Então, a Bíblia não pertence a eles. Eu vou até cortar aqui, ó. A Bíblia não foi segundo, porque o povo caiu, ó. O Velho Testamento, né? O Velho Testamento caindo, cai isso daqui, ó. Não foi segundo a vontade de um homem de judeu, não foi segundo a oligarquia, que eram os reis judeus, não foi segundo... Porque também os poderes judaicos foram caindo também. Eles passaram a ser vassalo de outros povos. Eles passaram a servir, a apenas ser governadores, os reis de lá, porque eles caíram. Eles caíram para os persas, depois que os persas os libertou, mas eles eram vassalo, eles tinham que servir ao rei persa, depois tiveram que servir ao rei grego, e depois tiveram que servir ao Império Romano. E foi caindo, ó, caíram todos. Não foi eles que escreveu a Bíblia. Não foi homem que escreveu a Bíblia. Porque não foi segundo a vontade. Os judeus não conseguiram. Os judeus não conseguiram fazer segundo a vontade de Deus e eles caíram. Eles não aceitaram o seu próprio Deus. E no ano 200, depois de Cristo, começa a se formar, por volta deste ano, começa a se formar os manuscritos do Novo Testamento. Novas legislações. Agora essas novas legislações é para o mundo, mas o mundo, as pessoas do mundo que entram na nova aliança, é pessoal, não é mais coletivo.
Não é porque temos Novo Testamento, temos Jesus, que o mundo inteiro pertence a Jesus, que o mundo inteiro também tem que fazer como os judeus